Começou. Começou. Começou mais um? Mais um. É outro dia, tem que dizer que é outro dia, mas. Começou mais um? Começou mais um. Gente, a gente aqui não mente. A gente tá gravando o segundo podcast na mesmo dia. A gente nem trocou de mentira. Gente, é porque eu vim com a mesma roupa de ontem, que eu não tinha roupa, não tinha roupa limpa. Eu vim com a mesma roupa de ontem pra dizer que é outro dia. Pra não ter esse problema, eu aderi ao minimalismo há 3 anos atrás, então todas as minhas roupas do guarda-roupa são pretas. Então pronto, olha aí, ó. É eu sério. também aderi ao como é o movimento? Minimalismo. Aderi a esse daí, ao minimalismo. A gente tá aqui com o Lucival. O Lucival é nosso amigo aqui já faz tempo. O Lucival é meu amigo, na verdade, conheceu o Erlon hoje também. Mas assim, é um cara que eu também conheci dando aula de inglês. Hoje eu resolvi chamar as pessoas que conheci e dão aula de inglês. E se você dá aula de inglês, vem aqui no Vem aqui com a gente também. Mas na verdade ele não dava aula de inglês. Bota o microfone para o Lucival falar com a gente. Na verdade eu não dava aula de inglês, né, Marcelo? Inclusive, Marcelo foi meu aluno de espanhol. Não é, Marcelo? Habla espanhol todavía, hombre? Cara, agora vou quedarme todo jodido aqui. Tenemos En el spotlight. que practicar un poquito más. Erlon, tu hablas espanhol? Pero que sí, pero que no, pero que su madre. Isso é só o que eu sei falar. Entonces, no hablo más español. Estoy un poco enfermado. Vamos a hacer un curso de conversación, hombre. Sí. Yo empecé asistiendo Elite. Élite. Me dijeron que es putaría. Es mucha putaría en Elite. Son chicos y chicas que están empezando la Se vida están sexual. conociendo físicamente. Sim. Então, foi assim meio peculiar também, porque aí a gente ficou amigo, né? Era professor e aluno, Amigo. mas a gente era amigo também no trabalho, porque eu dava aula de inglês e ele de espanhol lá no corredor e tal, e de vez em quando a gente conversava. Altos papos filosóficos. no Sobre corredor. Oasis. Sobre Oasis. A gente era muito fã de Oasis. Eu ainda sou fã de Oasis. Também, escuto todo dia. Só que eu gosto de ficar ouvindo o antigo. O Erlon também, né, Erlon? Gosta muito. Adoro o Oasis, gente. Adora. O Erlon, Eu durmo ouvindo o Erlon Oasis, adora o gente. Oasis tanto quanto Madonna. Quem curte Oasis, eu aconselho a ouvir os álbuns do Liam Gallagher pros saudosos de Oasis, que tá fantástico. Tá muito bom. Não venham pra mim com Oasis, com Madonna, nem com Friends, por favor. Ele consegue... Isso é muito cringe. O Erlon, ele é o criança tipo assim, eterna criança. É o Peter Pan. Qual a tua idade, Erlon? 12. 33 anos. Tira, cara. Com essa carinha de 20. 33 anos, bicho. Mas eu sou jovem. Erlon se vacinou, não foi, Erlon? Vacinei ontem, tá doendo todo o mundo braço, vacinado aqui, tá, todo gente? mundo- Só pra deixar Todo claro. mundo tá vacinado da Pfizer. Tu te vacinaste da Pfizer? A vacina da Pfizer. Ah, que inveja. Tá passada? Não, o meu foi da AstraZeneca. Que te mata por dentro. Acho engraçado, ninguém nunca perguntava antes qual era a vacina que tinha tomado. Não, de né? repente as pessoas viraram sommelier sommelier de vacina, né? Tem um quê de Butantan, de cobra. É Butantan. Bicho, É vacina. na minha época, o cara vinha com uma pistola e pô, no teu braço, ficava, olha a marca, o rombo. Chorava 3 dias com aquela pistolada no braço. Eu passei 7 dias com dor no braço, cara. Sério, Marcelo? AstraZeneca mesmo. Ficou aqui. Mas foi só isso também. Teve gente que teve tanta coisa pior, né? Tipo, o Covid. Com certeza. Inclusive, eu E tive. viva o SUS. E viva o E viva o SUS. Verdade. Fora genocida. Verdade. Viva a ciência, né? Claro. E vira ciência. Olha, uma curiosidade. Se você ouviu a palavra genocida e associou ao seu presidente, Mera coincidência. foi você que fez a conexão, viu?
Tem um sentido aí. Mas então, chamei Lucival hoje em dia porque, assim, eu achei muito curioso que quando conversava com o Lucival, a gente falava sobre Oasis, sobre espanhol. E aí, por um motivo natural da vida, a gente vai se afastando por nada específico, né? E aí, quando... Futebol também, rivalidades. Teve um período de rivalidade. Futebol. Porque Lucival é barcelonista, E entendeu? madridista aqui, infelizmente. CR7, né? Não, e aí eu tive que me afastar também, porque ia entrar num período de muitas conquistas do Real Madrid que ia incomodar muito o Lucival, né? E Chateia. Aí é melhor a gente... O time do afastar. Franco, né? O time fascista. Na verdade, era do Atlético, né? Quem Não, essa correção histórica que precisa ser feita. tá bom. Era do Atlético, não era do Franco. Real, quem é real? Não era o Real. Era o real. Não era o Atlético. Então, gente, vamos ficar aqui. Você tá vendo como é que era? É assim, aí não dá. Gente, o Atlético é o Atlético de Madrid, é o Patético de Madrid, é o time inferior E lá ele de fã do Madrid. Cristiano, eu fã do Messi. Aí também era ferra ralado, tudo. cara. Pô, Ó, como Copa como é que América. tu vai comparar, Vai né? torcer pra Brasil ou Argentina? Brasil, claro. Mas quem apoia o Brasil apoia o governo, né? Não. Ah, não? Não. Quem apoia o Brasil, apoia o Brasil. Quem apoia o governo, apoia o Eu governo. concordo, eu não vou torcer pro Messi amanhã. Amanhã não, né? Aí não dá, né? Também. Não dá. Mas eu queria saber uma coisa. Fala. Tu conhecia ele, tu conhecia o Marcelo na época do armário, né? Do Ou não? armário. Do armário. Mas já desconfiava de alguma coisa? Qual era o papo? Cara, o Eu sempre Marcelo... sempre quis saber sobre O isso. Marcelo era o gatão do curso, velho. Todas as meninas eram afim dele. Inclusive, minha irmã achava ele bonito. Achava. O cara, o Marcelo, gente boa, super apoio. Mas a minha irmã, eu não sei, ele é meio parado e tal. Dizem as más línguas que ele não gosta da fruta. Eu falei, eu não tenho provas, como é que eu vou dizer? Eu sempre mantive a dúvida. Eu nunca afirmei que sim nem que não. Ele tinha umas histórias loucas, assim, que ele tinha uma namorada, não sei aonde. Não, mas a eslovena é verdade. O pior que é verdade, eu tenho como provar. Sempre ele tira uma história de uma namorada distante. Olha, eu posso falar agora, falando sério. É aquela história. É que nem... Sabe o Rick Martin, quando saiu do armário aos 40? Viva la vida. O Rick Martin, ele falou um negócio que eu nunca vou esquecer. Ele falava assim... E eu ainda tava no armário quando ele saiu do armário. Então ele falava assim... Todas as mulheres que eu fui pra cama, eu amei. Só que eu era incompleto. Eu era infeliz. E é exatamente o que acontecia comigo. Então eu posso falar de coração que as mulheres que eu namorei, eu amei. Então fiquem tranquilas quanto a isso. Só que vocês não tinham pinto. Aí a culpa não é de vocês. Que poético, meu irmão. Não é lindo? Tava tão bom, né? Poético. Era poético até a vírgula, até os 45. Não, mas é porque faltava alguma coisa sempre, e aí não é culpa delas. Só que eu não conseguia mais enganar outra pessoa que eu tava gostando, que eu tava amando, entendeu? Porque, afinal de contas, tu tem que primeiro chegar a um ponto em que tu consegue estar satisfeito contigo. Eu espero que essa galera toda das novas gerações não passem por essas fases horríveis que tu tem que ficar... Verdade. Tipo, te dosando de umas coisas que, sei lá... Se escondendo, né? Uma noia, uma paranoia e se escondendo Ocultando também. a própria personalidade, os desejos, vontade, enfim. Enquanto tem muita gente aí expondo de todo lado um monte de coisa ruim, né? Mas aí, tá. Aí, a minha dúvida... Quer dizer, aliás, eu queria até falar sobre isso. Eu sentia que vinha da sua irmã algumas... Sentia, cara? Sentia. Pode deixar ela tranquila quanto a isso. Ah, tá. De que ela não era paranoica, de que não tinha nada de... eu sentia que vinha também. Olha só. Só que eu já estava num período na minha vida que eu falei Vamos assim... marcar o Instagram dela aí. No... vamos marcar. Coloca aí, Marcelo, coloca aí. Manda ele digitar. Coloca aqui embaixo o Instagram dela. Eu ia falar assim... Eu não posso enganar mais, entendeu? Assim, um lado que... Porque é complicado isso de explicar. Quando tu tá nesse período, tu tá... Uma parte de ti se apaixona, se interessa, tem até atração até um certo ponto, entendeu? E depois, dali em diante, não acontece, não tem mais. Então não adianta ficar enganando, entendeu?
E foi o que aconteceu nesse período aí, eu tava numa fase assim. Mas eu sempre gosto de perguntar pras pessoas como eram os burburinhos, como eram os papos por trás, assim, pra saber o que se achavam. Porque, assim, nesse período, eu namorava mulheres. Só não era feliz. Entendeu? Mas era aquela história. Eu não sabia que eu tinha esse status todo, assim, de... Tinha. Tinha? Lá no WZP, Era, no curso? a mulherada toda era fã do Marcelo. É. Era o galã do curso. É, isso aí é complicado, ser galã, professor. Não é muito legal. Tem muitas experiências que são perigosas nessa área aí, né? As alunas ficaram todas apaixonadas. É. As alunas e os alunos, às vezes. Também. E os alunos eram os mais difíceis depois. Não, aí não pode, né? Não, a gente tem que traçar uma linha, né? Tem gente que não traça, mas... Tem gente que traça. Tem gente que literalmente traça, né? Mas não era esse sentido, né? Isso é muito arriscado. Vai ser minha fonte de cancelamento. Vamos usar outro verbo, porque traçar é ambíguo demais. Temos 11 minutos de conversa e não falamos o que Lucival resolveu fazer da vida. Lucival, quando estavas dando aula de espanhol, tu já estava fazendo... O que era? Era uma graduação? Era uma pós? Era o quê? Era na área de quê? Eu já estudava filosofia na Espanha. Que eu fui pra Espanha com 16 anos. Então lá eu concluí o meu ensino médio, né? Inclusive na Espanha eu tive que estudar um ano a mais, que lá a escola completa tem um ano a mais do que no Brasil. Saí com 18. O ensino médio lá tem muito sexo? Que nem no Elite? Todas as pessoas são bonitas lá? Eu não posso dizer porque eu era um jovem casto na época. Não, eu tô brincando. Me guardava pra minha esposa. Eu tô Não, eu tô brincando, mas é porque em Elite as pessoas são todas maquiadas e arrumadinhas e perfeitas. E não foi essa experiência que eu tive na Espanha. Pra trás, a esposa tá assim, ó. Colheu Ela tá preocupada com a reputação dela. Não, gente, a gente tá falando do passado, né? Não tem certeza. No passado não temos como... Eu tinha 16, 18... Até 18... 16 a 18 anos eu concluí o ensino médio, entre aspas, lá, que é a secundária, que eles chamam. Entrei na universidade. Fiz 2 anos de filosofia em Madrid. Em Madrid. Lá, Universidade Complutense de Madrid. La Universidade. Isso mesmo. E aí? Sim, aí vim pro Brasil, continuei a minha faculdade de filosofia aqui, transferido. Tive que fazer mais 5 anos até eu me formar, porque essa convalidação de créditos é muito complicada entre universidades, ainda mais entre um país e outro. E comecei a dar aula de espanhol, né? Pressão, família, tem que ganhar dinheiro e tudo mais. Mas sempre foi muito divertido para mim. Eu gosto muito de ensinar espanhol, porque é como se eu revivesse uma etapa da minha vida, contar as histórias que eu passei por lá, os perrengues, as coisas que eu disse errado. Então, acho que os alunos gostam também de ouvir histórias de como a pessoa viveu aquilo ali e como ela aprendeu. E por ser um brasileiro, ensinando um outro brasileiro, sabe cortar os caminhos e mostrar os atalhos pro seu estudante. Então, acho muito legal ensinar idioma, cara. Uma coisa que eu mais gostava na tua aula de espanhol era que tu dava aula de espanhol de Madrid. E nem por isso tu deixava de acrescentar algumas diferenças de outros lugares, como Argentina. Porque isso engrandece, cara. É igual quando eu dava aula de inglês, eu queria muito acrescentar o inglês da Inglaterra. E aí eu fiz minha especialização na Inglaterra. Eu já tinha feito 8 anos de inglês aqui, me formado em inglês americano. Eu sabia que se eu fizesse uma especialização no inglês da Inglaterra, eu ia ter ia expandir, né? A gama de expressões, de variações, de mudanças. Foi muito legal esse período. Mas assim, a gente também volta um pouquinho frustrado com as diferenças, né? De cultura. Pelo menos eu voltei. Ah, com certeza. A gente, todo santo dia, leva uns 6 meses pra reacostumar a nossa realidade. Eu tive um professor de filosofia na época da graduação aqui em Belém, que ele voltou do doutorado. Voltou doutor na Alemanha. Toma-te. Com tese escrita em alemão. Weissfielden. E o cara voltou querendo que a UFPA
tivesse um padrão minimamente próximo da Alemanha. Então, ele virou chacota, Aí tudo né? ele vivia falando, porque, comparando. tudo comparando. Porque aqui, assim, na Alemanha tem todos os livros, tem isso, tem aquilo. Mas nós somos pobres aqui do Brasil, gente, de Belém. A gente não tem condição, mal tem condição de pagar uma Xerox ali. E o professor querendo que a gente comprasse livros e livros de vários autores e que a gente soubesse ler alemão, ler em francês, ler, todos os idiomas. Assim, um deslocamento de realidade, que aí o pessoal dizia que ele estava com a abstinência da Alemanha. É isso. Essa palavra é boa. Eu aqui com ela, de vez em quando, a gente se arrisca a brincar de filosofar. Isso é muito bom, todo mundo faz. E a gente até vai um pouco além do leigo, porque a gente costuma dizer assim, né? Eu acho que se a gente fosse categorizar, né? O leigo zerado e o curioso, ele tá um pouquinho acima. Ele já leu alguma coisa, né, Erlon? E aí, tu te lembra quando a gente começa a falar sobre alguns filósofos ou então algumas vertentes, algumas... Pois é, eu queria saber de ti, aí, quanto professor... Mas como é que é? Agora tu é professor de línguas ou de filosofia e tu consegue misturar os dois e o que é que tu... Porque, assim, filosofia é caralho, né? Um montão de gente aí da filosofia e tal. É uma linha de muito grande, né? Porque, enfim, fazer pensar, né? Então, é muito extenso, muito... É muita gente falando muita coisa, é muito grande mesmo. O que é que tu mais gosta, assim, de... isso aqui eu acho foda estudar isso aqui, eu acho foda ler isso aqui. Foram múltiplas perguntas. Bom, começar pelo início, né? Como dizem. Uhum. O que me moveu para estudar filosofia, né? Que começa daí. Sempre fui uma pessoa muito inquieta e desgostosa com relação às padronizações que existem no mundo e na nossa sociedade. Então, isso que o Marcelo coloca de as outras gerações não terem que passar pelo que a gente passou. Então, não é porque eu sou hétero que eu também não passei por situações. Por quê? Porque eu sou de uma família de mulheres também, né? Então, eu sou o único homem, tenho 3 irmãs, mais a minha mãe, né? E agora ainda vem a minha filha. Então, eu aprendi a viver nesse mundo das mulheres e vivenciei muitas coisas que elas vivenciaram também. Mas eu sempre fui um inconformado com uma forma como a sociedade, né, com esses padrões, estereótipos. E eu sempre fui muito questionador com relação a tudo que eu lia, que eu aprendia. Eu via que eu precisava encontrar o meu caminho. Até sonhava um dia em escrever, né, minhas próprias teorias, ter a minha própria visão de mundo com relação a... Hoje eu tenho, informalmente, eu tenho a minha visão de mundo em que eu alio meus conhecimentos de espiritismo, meus conhecimentos de filosofia com a minha vivência, né? Mas voltando, né, para a pergunta com relação ao meu trabalho, com relação ao que eu faço entre filosofia e espanhol, né? Hoje eu sou professor de filosofia do Estado, né? Sou professor da SEDUC, e eu leciono hoje numa escola de tempo integral no Tenoné. E é muito legal falar sobre essa experiência da escola de tempo integral, porque eu acho que é uma experiência que vai ficar, que vai prevalecer ao longo do tempo, porque isso coloca o jovem dentro da sala de aula, de manhã e de tarde, e ele tem opções, né, como se ele pudesse escolher caminhos itinerários da sua formação, que a escola de tempo integral ela promove oficinas, vai no futuro. Eu estou também trabalhando como redator do novo currículo do ensino médio para o estado do Pará. Então, é o tal da nova BNCC. Eu participei da equipe de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né? A parte de filosofia fui eu que escrevi. Então, isso vai dar um novo gás assim, para a educação, né? Como vocês colocaram ainda agora na outra fala, no outro podcast com a Tienay, a educação ficou muito defasada, cara. Os currículos... O currículo por si só já é um engessamento de conhecimento, né? Então, a nova proposta que traz alguma flexibilidade do currículo, tem muitas polêmicas em torno disso, mas também vai permitir que o jovem ele escolha, de certa forma, o que ele quer estudar, né? Vai também aproximar o estudante, o docente, né? Com outras atividades para além daquela aula expositiva, né? Que todo mundo está cansado. Mas é isso. E a filosofia,
eu sou professor do ensino médio, né? A filosofia ela pode ser dada também no ensino fundamental, mas ela é obrigatória hoje aqui no Pará no ensino médio. Todo mundo, Certo. desde a final da década de 90, já estuda filosofia no ensino médio. E o meu foco é fazer os meus alunos serem pessoas questionadoras. Questionadoras. Né? Que desenvolvam o senso crítico, que eles saibam escrever. Isso é uma coisa muito importante hoje em dia. Né? Isso é uma crítica que precisa ser feita, né, na educação hoje aqui, no Brasil como todo, mas o foco que, como eu moro no Pará, tem que falar da realidade paraense. Sim. Muitos dos nossos jovens chegam no ensino médio sem saber escrever, sem conseguir escrever um parágrafo coerente. Né? Isso, para mim, é extremamente alarmante. Então, eu trabalho com meus alunos, muitas vezes, nesse sentido, de ajudar eles a desenvolverem o pensamento, o espírito crítico nesse sentido. A minha curiosidade era exatamente aí onde tu chegaste, porque tipo, eu vou um pouco mais longe, né? Que eu acabei de ter a experiência do mestrado e tal, de estar junto de uma professora que trabalha na linha da diferença, e a gente trabalha com uma linha pós-crítica de pensamento filosófico mesmo, com a galera que pensa pós-crítico, Foucault, Deleuze, e essa galera que tá pensando aí, os currículos também, né? O Tomás Tadeu, que vem falando, que traz esse currículo pós-crítico, trazendo a identidade, trazendo a questão de raça, gênero, sexo, família, trazendo toda essa gama de coisas para dentro do currículo. E aí eu chego mais longe porque o cara sai do ensino médio e às vezes chega no ensino superior sem saber escrever também. Saca? E pior ainda, é sem saber ler. E eu vou te dizer ainda pior, porque eu cheguei no pós, né, numa pós, sem saber ler também. Descobri que eu não sabia ler antes de pegar um livro mesmo e descobri que eu não sei... Porra, não sei ler, cara. Eu tive que reaprender a ler para ler a galera pós-crítica, para ler uma outra coisa, sabe? Uma outra vertente. É muito doido isso, saca? É muito doido. E quando tu falas, Lucival, sobre tornarmos seres questionadores... É uma das coisas mais complicadas das pessoas que saíram de um sistema passivo de conhecimento, como é o nosso, que eu acredito que o nosso sistema de educação, talvez o maior problema dele seja esse, na minha concepção, de que tu passa a vida inteira esperando a estruturação do capítulo, a estruturação daquele livro, a estruturação daquele autor, que passou por um crivo daquelas pessoas, e blá, 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 blá. E aí tu chega praticamente engessado da capacidade de E aí o autodidata vira um ser extraordinário. Eu, por exemplo, me descobri autodidata quando adulto e achei que isso era extraordinário, mas quando, na verdade, todo mundo poderia ser autodidata, não devia ser um elemento extraordinário. Caraca, Marcelo, tu aprendeu a mexer nessas luzes, nessas câmeras, nessas coisas, tudo sozinho? Mas... porque eu questiono. Só que é muito complicado tu falar sobre ser um ser questionador quando a pessoa passou a vida inteira recebendo as respostas. Os filósofos gregos, Marcelo, os filósofos gregos já diziam que a filosofia surge a partir do espanto ou da admiração. E quando é que surge o espanto ou a admiração? Quando você é curioso. E você manter esse espírito vivo é o grande desafio. Lembrar que o Sócrates dizia só sei que nada sei. Por que ele dizia só sei que nada sei? Para manter esse espírito de querer sempre saber mais. Nunca se contentar com o que já se sabe. Né? Então é isso que a filosofia... E vem cá, quanto mais tu aprende, mais tu descobre que tu não sabe nada? Ou... É verdade. Porque quanto mais eu aprendo sobre, quanto mais eu mergulho, mais eu percebo que tem vertentes, ideias e maneiras de enxergar, e aí tudo bem. Eu espero que chegue um momento... que eu acho que... Vai chegar. Não, vai chegar um momento que eu vou dizer assim... então entendi. Então não é pra eu entender, para eu lidar com isso como... Cadê a verdade? Cadê? Cara, Cadê a verdade? Marcelo, esse é o ponto. Esse é o ponto. É a gente chegar à conclusão de que a verdade ela tá por aqui e tudo bem. Tipo, eu não preciso
ter Cara. uma verdade, entendeu? Tipo, a verdade é a que todo mundo sabe e ponto final. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Porque quando tu vai ler, a verdade pra A é diferente da verdade pra B, que é diferente pra C, e D não tá nem aí pra verdade, e aí quer mais saber a pergunta. E aí quando tu faz esse giro todo, tu chega à conclusão de que, porra, é uma perda de tempo a gente discutir sobre o destino quando o caminho é o que interessa. Caralho, agora eu vou embora. Nossa, velho. Pode ir. Não, agora é sério, não. Mas é sério. Não, é falando sério. Não, é falando sério. Mas na verdade, É isso, tipo, cara. no sentido de que às vezes as pessoas querem tanto uma. Não, mas me explica. Mas isso aqui. Isso aí. Marcelo, esse ponto que tu tocaste é o que, pra mim, me faz feliz enquanto professor de filosofia. Por quê? A gente pode se libertar, muitas vezes, do livro didático, de qualquer coisa, mas tu leva o questionamento pro menino, pro estudante, é a palavra melhor, né? Tu leva assim, o que é a verdade, cara? Me diz aí, o que é a verdade? O menino fica assim, sem saber o que dizer. Eu digo, olha, essa é a tua verdade. Qual é a tua verdade? Então, levar eles a perceberem essa multiplicidade. Até mesmo uma relatividade, que os sofistas já traziam também na sua discussão, que eles questionavam Sócrates. Os sofistas batiam de frente com Sócrates, porque eles falavam que a verdade era um jogo de palavras. Já lá na Grécia Antiga. O Nietzsche vem recuperar isso muito tempo depois de um outro viés. Mas para mostrar que a gente não vai chegar a uma essência. Essa é a grande discussão que tem dentro da filosofia, né? Se existe essência ou se não existe essência, né? Essa é uma questão que na contemporaneidade fica bastante claro que a gente nunca vai encontrar uma essência. Mas não é por isso que a gente vai deixar de buscar o universal, né? Por isso que a filosofia traz uma complexidade, e aí o estudante que veio o ensino fundamental todinho, bitolado, como que tu falaste ainda agora. Recebendo as respostas pras Querendo coisas. Professor, mas qual é a resposta certa? Aí eu falo pro menino, não tem resposta certa aqui. Aí ele falou não. assim, vai falar isso pra matemática então, vai falar isso pra português. Eu queria que fosse Aí eu assim. falo, olha, acontece que vocês foram educados toda a vida de vocês a pensarem de uma forma muito enquadrada, na caixinha, presa. Vocês têm que se libertar. Meu Deus, Professor, isso é muito difícil. Eu nunca pensei, professor. Eu não sabia que eu não sabia pensar. É mais ou menos isso. Então, a filosofia é um tormento para esses meninos no primeiro ano. Por quê? Porque ela ficou esquecida na formação inicial todinha. E o moleque não era colocado para refletir por si mesmo, né? Só para repetir, para memorizar, né? Ou para repetir já sistemas. Essa que é a grande questão. Nós temos um sistema que foi criado por quem? Quem criou o sistema econômico? Quem que criou o sistema financeiro? Quem criou todos os sistemas? Fomos nós. Nós idealizamos, é a questão da ideologia. Nós acreditamos hoje no capital. Aí nós vivemos um sistema econômico chamado de capitalismo. Tu acredita no capitalismo? Tu acredita no capitalismo? Todo mundo tem suas críticas, mas também tem um lado dos pontos positivos e negativos, sempre, né? Tem que colocar na balança. Então, questionar, nós precisamos viver no sistema capitalista? Daria pra gente pensar num outro modo para conviver nesse planeta? Isso é ética. É foda porque uma das respostas que mais me incomoda são os conformistas que dizem que... mas então me explica um outro sistema que tenha dado certo. Aí eu falei, certo? Quem disse que o capitalismo deu certo? Tu não tem outro sistema que não tem... mas deu certo? Deu certo pra quem? Exatamente. E aí a gente entra em outras questões e tal. Aí essa pessoa, ela tá maquiada. Na frente, ela não vai te admitir o que... A gente sente... Sabe aquela energia que tu sente que a pessoa tá dando uma resposta porque ela tinha que dar essa resposta? Eu sempre gosto de olhar que filosofia é como colocar lentes.
Parece, eu sinto, pelo menos eu sinto isso. Eu senti isso quando Botar eu tive... um óculos diferente Eu do vou outro. olhar aqui, esse negócio aqui, eu vou olhar com um óculos, que é um óculos que esse cara aqui tá me dando aqui pra olhar. Mas tem outro cara pensando de outro jeito ali, que ele vai me dar um óculos e dizer que a verdade não é essa, que a verdade é talvez outra, entendeu? Que a verdade tá na relação de poder, que a verdade tá entendeu? Então é como se a gente colocasse lentes mesmo e pra se pensar o mundo, né? Pra pensar o mundo. Então, a gente chega no ensino superior e é exatamente isso que acontece. O aluno, ele abre um livro desses que são filosóficos, só que contemporâneos, atrás de resposta. E aí não tem resposta, só tem pergunta. E aí, como é que faz? Eu confesso que esse é um assunto O cara que eu volta fico... pra outra aula. Só tinha pergunta, cadê as respostas? Eu fiquei angustiado a noite inteira, eu não consegui dormir. Então tá estudando bem. É isso mesmo. Exatamente. Eu fico muito frustrado, cara, quando entra nesse assunto, porque eu acredito que tem uma área que, inclusive, é até interessante a gente chamar alguém para conversar sobre isso, que a gente vive falando sobre, que é a psicologia. E, cara, se a gente tivesse inserido no nosso sistema de educação desde a infância, com a didática necessária para cada fase, obviamente, mas a psicologia... Cara, a gente ia ter tão menos problemas no futuro, sabe? Porque se tu for ver, cara, tem muita inseguranças, preconceitos, tem tanta coisa aqui. Porque tu nasce e aí começam a te colocar. Olha, eu gosto de falar muito sobre aquela questão do gênero, né? Que o menino tá doido pra pular elástico ali, mas tem que pular elástico, pô. Volta. Aí volta pra cá. Aí uns não fazem desse jeito grosseiro. Muitos fazem. A maioria. Outros fazem de maneira sutil. Passivo-agressivo. Outros fazem assim, te colocando um pacote de objetos na tua frente pra tu brincar, que supostamente é pra tu brincar com esses, não com esses. E se tu tá brincando com aqueles... Então, toda essa coisa que... E tu era um ser puro. Tu não tinha a lente... Se a gente tá falando de óculos, tu não tinha a lente da diferença. Cara, isso me revolta tanto, cara. Porque aí eu fico pensando, pô, imagina... Porque é claro que a gente tem que pensar assim, são gerações, né? Então, enquanto tiverem pais ensinando dessa forma, vai ser difícil para só a escola mudar alguma coisa. Mas aí vai chegar um ponto, caso a escola comece a aderir, que vai chegar só pessoas que estudaram desde... Por exemplo, como é que você se questiona? A gente não aprende no colégio a questionar o nosso psicológico, a gente não aprende a respeitar a diferença dos outros, a gente não aprende nada de lidar com o nosso psicológico, com nossas limitações, com nossos medos. Tem tantas coisas que poderiam ser colocadas no sistema, mas não se coloca por quê? Mas, Marcelo, na escola não ensina a vida. Esse que é o isso. negócio. Esse que é o papo, entendeu? Que não ensina a vida. Entendeu? Esse que é o papo. Por isso que há essa frustração, entendeu? Aí, quando chega na filosofia no primeiro ano, eu me lembro que era a única matéria... Talvez tivesse ali uma matéria que eles chamem de sociologia ou outras... Que tivesse ali um debate, uma conversa sobre vida, sobre coisas. Só que aí tu vê que a maioria tá tão bitolada que já tá com o saco cheio daquilo. Porque já tá tão acostumado com o padrãozinho do outro e falar, não, essa aula é muito chata, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. É a dúvida que eu tenho, que eu queria fazer pra ti quanto professor, que eu tenho hoje, né? Porque, por exemplo, filosofia que eu tive no meu ensino médio foi história da filosofia, não foi filosofia, porque eu ficava preocupado em saber as datas, saber o que o Platão achava. Eu não fui educado para pensar, entendeu? Eu fui educado para pensar a história da filosofia, não para pensar a pensar, não para se fazer pensar.
Entendeu? Então, como é que tá isso hoje? Ainda segue uma cartilha rígida ou já existe já uma flexibilização bacana para deixar o professor fazer com que o aluno pense e pense como o cara tá pensando e que ele não vai ter que... Como é que o professor lida com isso na E tu sala tem de que aula? diferenciar porque tu tá numa escola que já foge um pouquinho do que tá se fazendo, né? Qualquer currículo, como a gente qualquer professor organiza o seu ano letivo e ele idealiza, né, como ele vai chegar a desenvolver determinadas temáticas, né? Então, hoje em dia eu posso te dizer que existe uma liberdade muito maior, né? O que acontecia antigamente? Quando a filosofia entrou no ensino médio, ela veio com uma camisa de força, que se chama Enem, que se chama vestibular. Então, toda vez que a gente coloca uma camisa de força, né, a gente predetermina o que as pessoas têm que saber, né? Então, isso obriga, de certa forma, principalmente o professor da escola particular, né, a ministrar determinados conteúdos, porque se o aluno não acertar tais questões, o trabalho do professor vai ser considerado o quê? Falido, né? O professor não ensinou isso, o aluno não sabia responder a questão X, então, né, o professor não é bom. Né? Mas se a gente for buscar, né, aquela palavra de novo, a essência, o que é a filosofia? Para que a filosofia se encontra no currículo do ensino médio? É para o aluno memorizar alguma teoria? O aluno tem que sair do ensino médio sabendo o beabá da teoria de Platão, de Aristóteles? Ou ele tem que sair de lá sabendo refletir, pensar, ter argumentos críticos? Né? Então, esse também é a minha visão, né, sobre a importância da filosofia no ensino médio, porque ela coloca o estudante de frente para o mundo e diz, olha, pensa sobre o mundo que tu estás vivendo. Pensa sobre quem tu és. Pensa sobre a tua identidade. Pensa sobre os teus preconceitos. Pensa da forma como tu vives neste mundo com os outros. E eu faço assim umas 20 perguntas no primeiro dia para eles. Eles ficam assim... É assim, e aí aos poucos porque as eles pessoas vão não recuperando pensam o fôlego. porque pensam, elas só pensam. E é quase como um verbo pra elas. Assim. Verdade, É igual piscar. As pessoas são pensadas o tempo todo. É igual tinha pensado piscar. pra te estar num lugar e pronto, aquilo já foi pensado pra ti e tu não tem mais trabalho. Por que não dá trabalho? E é igual piscar. Sabe? Já não é um ato consciente. Às vezes essas brigas todas que a gente tanto vê polarizarem os meios e tudo mais, a pessoa não parou pra pensar. Ela nem parou. Ela é um nada. avatar. Ela é um avatar. Às vezes é só um ovo lá no Twitter. Às vezes Marcelo, tem um filósofo contemporâneo bastante polêmico e que eu gosto bastante. Até minha... Só falta tu falar o nome de um que eu leio. Não sei. O Martin Heidegger, que é Pensei que ia falar Jordan Peterson. Não, que é o filósofo que eu estudei mais a fundo, né, no mestrado e também na graduação. E ele tem uma análise que eu acho primorosa sobre o mundo que a gente vive no dia de hoje. Ele fala que o nosso mundo está organizado, de certa forma, a nos enquadrar. Então, nos enquadrar de tal maneira que nós não possamos pensar. Né? Ele tem um conceito em alemão chamado Gestell. O verbo stellen em alemão, stellen, é pôr. Então, é o que está posto. Gel é um prefixo que coloca o verbo no passado. Uhum. Então, é o que está posto. Então, existe uma armação no mundo para que a gente seja de tal forma, condicionado. Condicionado a quê? A executar funções. Então, o ser humano, ele está sendo formado para não pensar. E aí ele usa o termo... Para não questionar, né? Para não questionar. Né? Até a gente procura usar na filosofia o verbo meditar para diferenciar do pensar. Meditar seria uma reflexão mais profunda nesse sentido. Então, ele coloca essa situação e diz assim, por que hoje em dia chama as pessoas de recursos humanos? O que é recurso? Uma ferramenta? Nós estamos sendo usados para quê? Né? Então, esse é o alarme que soa, né, diante do cenário que a gente vive, de cada vez mais nós estamos pensando menos, não estamos criando nada, estamos sendo menos poéticos.
né? Então, a gente tem que resgatar a criação original. O ser poético é ser inventivo, é ser criativo. É isso que vocês estão se propondo também aqui. Eu acho maravilhosa essa ideia de vocês de pensarem, de criarem, de ousarem. As pessoas hoje não querem ousar, né? Então, quem ousa hoje em dia tá ficando milionário, cara. Por quê? Porque tá cada vez mais escasso, né? O pensamento diferente, a singularidade. Então, o Heidegger coloca nessa situação de que a gente precisa voltar à educação, por exemplo, para trazer à tona a singularidade, a genuinidade, a originalidade que a gente não tem mais. A gente só vê repetição, 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 recorte, recorte, recorte. É porque há uma cobrança muito grande, né? Da escola, da educação, do que tudo que tu produz, pra que serve. Eu sempre gosto de fazer aquela... Pra que serve isso que tu tá fazendo, Eu faço aquela simbologia do tipo assim... Pro aluno que tá ali no colégio, o vestibular, como tu falaste, camisa de força, pra mim eu sempre falo a seguinte analogia: é um muro. É um muro tão alto que ele sequer pensa como vai ser depois desse muro. E aí, quanto mais perto do primeiro, segundo, terceiro ano vai chegando, mais eles vão criando nessa cabeça dessas crianças e adolescentes o medo desse muro. Mas ninguém fala do que tem, caralho, depois do muro, entendeu? Não fala. E aí o cara tem... Quando ele termina isso, ele tá totalmente perdido. Ele não sabe pra onde começar. E tem um cara que é super, tipo, coach da vida aí, esses caras. Só que é um dos mais, tipo, sérios. É o Gary Vee, famoso nas redes sociais, mas é um cara que fala muito sobre isso. O problema é quando o cara trata os 20 até os 30... como uma fase que ele tem que decidir a vida inteira dele. E isso tá errado. E isso não é questionado. E ele questiona. E ele fala que o sistema inteiro gera uma pressão social e familiar e os caralho pra tu tomar todas as decisões cruciais da tua vida quando tu tem a menor capacidade cognitiva até. Porque falam que até os 25 nem teu cérebro tá totalmente formado. Então, teoricamente, o correto, vamos dizer assim, seria pelo menos tu ter um gap ali de 20 a 30 anos de fase adulta de experimentar. Mas não. Com 19, 18, tu já tem que ter licença para dirigir. Mas por quê? Porque tem que ter. Aí ele já tem ali... É igual uma cartilha do jovem adulto. É dirigir aos 18, mas não tem carro ainda. Mas e se tiver o carro, vai se endividar para ter o carro. E se endividar, vai ter que endividar para poder pagar o carro igual como é um bebê. Porque ter um carro é igual ter um bebê. E aí ele não se prepara, mas tem que ter um carro aos 18. Tem que se endividar e ter uma casa própria. E tem que ter não sei o quê, tem que sair aos 20 da casa dos pais e tem... Dá vontade de sair daqui correndo pronto, já. Velho. O cara não tá pronto. A menina não tá pronta pra essas coisas. E era pra ser o período mais livre. Digamos, antes de ter filhos, né? Por exemplo, que aí depois a tua vida ganha um outro significado, né? Pelo que eu acredito. Mas assim, aí é frustrante porque quantas pessoas não... percebem só lá aos 30 e poucos que aquilo que era pra ter sido um hobby, na verdade, não era pra ter sido um hobby. É, porque a gente precisa de um propósito, né? A sociedade já coloca o teu propósito, já te pensa o teu propósito, e tu tem que cumprir, senão tá na verdade, foda pra ela nem ti. quer conversar sobre propósito. Não, ela quer que tu seja o botãozinho, ou Cumpra a tua função. Por exemplo, eu já tô aqui já pensando que eu não vou me aposentar, bicho. Eu não tive carteira assinada até agora, eu vou ter todo o tempo. Pois é um delírio esquerdista. Exatamente, bicho. Rapaz. Na verdade, assim... As pessoas falam de se aposentar, sinceramente, de coração. Eu não quero me aposentar, eu quero morrer no meu trabalho. Feliz da vida com o que eu estiver fazendo. Porque depende Ali. também do... Não, o meu caso. Não, o teu caso. Só falo Não, por falando, mim. por exemplo, da minha situação enquanto professor, eu sei que eu vou ter... É como tu falaste agora da carreira do jogador, né, que tu tem um tempo. Eu não vou ter mais pique pra aguentar uma turma com 30, 40 alunos quando eu tiver 60 anos. Como é que é isso, cara? É extremamente difícil. Né? Mas é divertido? É divertido.
Porque eu encarava dessa maneira. Eu me Eu não me divirto emputecia, a beça. eu não me irritava, eu Olha, gostava muito disso. lembrei de uma história aqui. Uma das primeiras aulas do primeiro ano. Perguntando, vocês sabem o que é filosofia? Lá, o que é? Filosofia. Aí tá aquela clássica, né? Filo, que é amor, sofia, sabedoria, tá? Mas isso quer dizer o quê? Amar sabedoria? Mas a filosofia estuda o quê? Aí eu pergunto pra eles, vocês sabem o que é razão? Aí o moleque falou, professor, razão é aquela piscina que tem pouca água, tá razão. Moleque, quando o aluno vem com uma dessa, aí eu espoquei, cara, porque eu nunca tinha pensado nisso. Que nem eu ontem que tava na cozinha. Eu tava na cozinha e eu vi uma mulher lá acho que era Rede Vida. Ela tava rezando. Uma senhorinha. E aí ela tava rezando, aí ela falou assim... Mandei o áudio na mesma hora pra ela. Aí ela falou assim... Nós vamos rezar pela dona. Aí ela parou. E depois ela, ao ler o papel, ela repetiu. Pela dona Raimunda. Cara, cacofonia clássica. Horrorosa, né? Que maravilha, eu não aguentei. Mas é isso, o professor, ele também tem que saber rir de si mesmo, cara. Porque quem se leva muito a sério não é levado tão a sério, né? Então... Inclusive, a gente tem uma conversa aqui muito constante, queria te falar sobre isso. Não é muito escroto porque, assim, ao mesmo tempo que essa galera que tá aparecendo do nada, dos cafundós da gente não sabe de onde, que acreditam na anticiência, se não existe ali uma pitada de culpa por parte do meio acadêmico. Então, eu vi no outro dia aquela galera que é famosa no meio pensante, né? Pop, Karnal, Pondé, Cortella, eles todos reunidos falam sobre isso, falando assim, cara, na minha bancada de não sei o quê, ninguém quer que eu fique aqui falando com vocês. E a gente tomou uma decisão de falar com a massa. Falar o básico, falar o claro, falar o evidente. E essa decisão, ela nos trouxe retaliações internas nas nossas bancadas, sabe lá de onde. O cara acredita que ele tá num patamar. E aí o questionamento foi feito e foi muito pertinente. Falou assim, então, pode-se dizer que uma parcela da culpa desse descaso que acaba acontecendo por parte dessas pessoas que só querem conversar entre si, que não querem expandir, não querem compartilhar o conhecimento com quem não entende ou não sabe, acaba criando becos aonde essas pessoas vão se reunir com seu trenzinho, com seu grupinho. São os guetos. Os guetos, né? E dá nisso. Então, tem gente que fala que muito do motivo de terem criado esse bando de grupos terraplanistas e sabe lá o que mais. Não, tem muito. Estamos de acordo que a Terra é plana, né? Não é? Eu só sei que a Terra é mais do que redonda. A Terra é um Fiat Uno. Porque o mundo não dá voltas, ele capota. Meu Deus. É ralado, cara. Mas não faz sentido. Tu já tiveste experiências do lado acadêmico? Sim, cara. Que tu te sentiste um pouquinho Cara, incomodado? o curso de filosofia da UFPA, ele é extremamente academicista. O que isso quer dizer? É o que o Marcelo acabou de falar. Eles só querem conversar entre eles, usar os termos filosóficos que só eles vão entender, né? Com aquelas elucubrações extremamente machadianas, né? Com aquelas palavras que poucas pessoas dominam. O cara tá falando latim ali, praticamente. Exatamente. Outro idioma, né? E isso acontece muito até... Isso no Brasil é muito sério dentro da filosofia. Vou falar uma coisa que quem estuda filosofia vai até concordar comigo. Pega uma tradução de um livro, por exemplo, do Kant, que é um clássico da filosofia, uma tradução do Kant para o espanhol e compara com uma tradução do Kant para o português. O tradutor daqui do Brasil, ele faz Tendencioso. Não, ele enche a tradução com termos totalmente anacrônicos, com termos antigos, e ninguém entende, cara.
Tu tem que estar lendo uma tradução, porra. E tu tem que estar no dicionário o tempo todo. Cara, isso aqui não é nem o original, velho. Isso aqui é uma tradução de um filósofo clássico. Então, até nisso, tem que ser feita uma autocrítica. Porque tu pega do espanhol, eu pegava a tradução do Kant, porque eu domino em espanhol, né? Cara, eu vou ler só em espanhol. Porque a tradução em espanhol é muito mais clara, limpa, bem feita do que a... Ainda tem essa dificuldade dentro do Brasil hoje em língua portuguesa. Os nossos tradutores primam por uma erudição exacerbada que só atrapalha na interpretação, torna mais difícil o que não era para ser tão difícil. Puta que pariu, eu fui ler o Kant, né? Vem com os estrofezinhos assim e tal, né? Porra, é difícil pra um cara... Qual foi aquele? Foi Foucault que eu te pedi. Amigo, tu viu falando de Foucault? Tu tem aí algum livro que tu possa me indicar pra poder começar a ler e tal? Aí tu falaste assim, amigo... Foucault é assim, deixa eu explicar, calma. Eu vou até ver como é que eu vou te oferecer um livro. Eu falei, o que aconteceu, caramba? Tá em grego? Tá em hebraico? Não, bicho, eu fui ler o Zaratustra, né? Difícil pra um caralho, não entende caralho. Sabe aquela leitura que tu lê, tu foi no espaço sideral e voltou? E tu ainda tem... E tu não entendeu nada. E tu tem a dislexia, não tem? E eu ainda tenho dislexia ainda. Dislexia com TDAH, é o cacete. É mais compreensível. Eu falo isso porque eu tenho experiência, cara. Se você quer ler uma obra de um clássico, né, e você entende um pouquinho de espanhol, compara o português com o espanhol, qual é mais tranquilo de compreender? É bem para mim, é bem claro que o espanhol é bem mais lisa, assim, a leitura. Tu vais, assim, e compreende muito que mais irônico, rápido. né? Incrível. Engraçado, porque aí, sem querer, a gente conectou com aquela coisa elitista, né? De que parece que é feito para poucos, né? Propositalmente. Exatamente. E deve ser, né? Pra assustar, porque a pessoa pega lá aqueles termos. Nunca vi essa palavra antes. Deixa eu jogar bola ali. Não, isso não é pra Vou mim. tomar uma cerveja Deixa eu ali, encostar o livro aqui. Vou encostar aqui, cara. Muito doido. Muito doido, muito doido. A gente pode chamar outras vezes nossos amigos. Com certeza absoluta. A gente sempre tem assuntos. Podemos? Claro, claro. Sim, que a gente sempre tem Aqui esses assuntos. A gente gosta de... Aqui é amizade. A gente gosta sempre de falar com quem estuda e entende do assunto, pra gente também não ficar sempre... Porque tem uns episódios que eu vou te contar. A gente fala tanta besteira, cara. Mas é de propósito, sabe? É pra justamente dar uma balanceada. Quebrar. A gente vai até, assim, as escatologias do Erlon, né, Erlon? O dia que deu problema na barriga do Erlon. Vai da filosofia ao cocô, mano. Assim, de 0 a 100. Assim, olha, num estalo de já teve episódio que a gente já chorou aqui. Tem episódio que a gente chora. A gente pode fazer um podcast em espanhol. O que tu acha, Erlon? Vai ser ótimo, vou só escutar. Porque eu não aprendi espanhol nem com RBD, que é da minha época. Tu gostava de RBD? Não. Olha, o Erlon acabou de cancelar mais um grupo. Mais uma cota me cancelando. RBD, cadê? Madonna, Friends. Essa galera do RBD já é tudo cringe. Tudo cringe já. A galera que teve o CD do Rouge lá, com glitter. Do Sandy Júnior. Eu tô com a impressão. Será que Tia Nai gostava de Sandy Júnior? Sim. Qual usa essa informação contra mim? Ela era do fã-clube, galera. Tia Nai era do fã-clube do Sandy Júnior. Extremo. Temos uma fã de Sandy Júnior. Dig joy, papai. Mentira. Gente, é só uma sombra ali atrás, não é. É a sombra do episódio anterior. Quem quiser assistir o próximo episódio, inclusive falando em encosto, nós temos episódios de terror. Temos episódio de terror também. Gosto. Escuta nossos episódios de terror. Lucivão, será que tu tem histórias folclóricas de terror, assim, relacionadas à cultura espanhola, alguma coisa assim? Tu consegue lembrar de alguma coisa assim? Não precisa ser pra agora. Vou ter que pesquisar, Mas leva assim, porque a gente teve uma leva de uns 2 episódios que a gente fez aqui, que as pessoas mandavam pra gente histórias não vou dizer de terror, mas eram histórias cabreiras. O que aconteceram com elas.
Entendeu? Ou então místicas, ou elas ouviram falar, uma lenda, alguma coisa assim. Cara, a gente se divertia muito ouvindo. A gente ouviu... Mentira, que a gente tá falando disso, mas a gente deu uns cagacinhos também, não deu? deu uns Teve umas cagacinho. que deu um cagaço. Mas eu queria saber aqui, qual foi o pior mico que tu já pagou lá fora? Cara, Na Espanha. olha, eu vou contar pra vocês. O meu pai, ele era o rei dos micos. Cara, ele fazia a gente passar por cada uma. Teve uma vez que eu acho que eu passei mal na escola. Aí caí no grave erro de chamar meu pai pra me buscar, que eu queria sair antes, né? Ir embora, eu tava passando meio mal. Lá na Espanha. Não, aqui ainda, Aqui. no NPI. Hum. Eu estudei no NPI muitos anos. Eu devia estar lá pela 6ª série, por aí. Então, sei lá que tinha me dado uma dor de barriga. Que eu sei que eu queria ir embora, que eu tava passando mal. E a gente já tinha um carrinho nessa época. Meu pai geralmente ia me buscar de carro. Eu, vou voltar de carro com o papai pra casa, vai ser ótimo. Aí, beleza. Eis que eu estou lá no portão sozinho, no muro da escola, esperando meu pai. Quando, do nada, eu escuto uma voz no além. O meu pai me chamava de Val, né? Val! Aí eu olhava para um lado, Nossa, olhava para o outro, não eu não via acredito nada. nisso. Val! Cadê o carro do papai? Não tinha carro nenhum na frente. Aí eu olhei do outro lado da rua, o meu pai pulando dentro do ônibus, um ônibus do outro lado da rua, balançando o braço e gritando, Val! Aí quando eu olhei, ele disse, vem! No ônibus? De dentro do ônibus. Segurando, ele conversou com o motorista. Olha, meu filho tá bem ali. Eu vou chamar ele pra eu não ter que descer, vou ter que esperar outro ônibus, pagar outra passagem. Não. Cara, aí eu falo, caralho, será que eu vou? Tô morrendo de vergonha. Aí eu fui, né? Tinha que ir. Aí eu fui. Quando eu entrei no ônibus, a galera começou a aplaudir. Aí o papai me disse assim, Égua, tu não ficaste emocionado? Eu, pô, fiquei com muita vergonha, cara. Muito bom, muito bom. É esse mico, cara. É esperável. Muito bom, muito bom. Excelente. Ai, meu Deus. Muito obrigado por você ficar até agora com a gente, filosofado com a gente um pouquinho, pensado um Se pouquinho. inscreve no nosso canal já. O nosso editor vai colocar aqui embaixo. Mentira, Mas que o Marcelo eu não tô odeia dizendo. que eu fale isso. Gente, o botão já tá aí. É só apertar e inscrever. Se inscreve lá no YouTube, lá segue a gente no Instagram. Olha, dá like se gostar. Se não gostar, dá 2 dislikes, assim. Pronto, 2. é, lá no coraçãozinho, dá 2 no seninho. E é isso aí, valeu pela presença também aqui. Foi muito bom estar aqui com vocês e se me convidarem eu venho mais vezes. Vai vir. Com a gente vai certeza, convidar. absoluta. A gente vai. E a gente vai ver se a gente encontra um conto. Seria conto? cuento. Um cuento. Um cuento. de hadas. Que não é de hadas, que não é de fadas. Não é só um cuento de hadas? Eso é. Que não é de hadas. Ah, não é de hadas. É Toma-te. de brujas. De brujas. Eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Eu não conosco, senhor. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.